As vendas de títulos públicos a pessoas físicas pela internet somaram 6 bilhões e 770 milhões de reais em setembro. O terceiro maior valor mensal da história. O principal fator para o alto volume de vendas foi o vencimento de títulos de longo prazo, corrigidos pela taxa Selic, que foram trocados por novos. Os títulos mais procurados pelos investidores foram os vinculados aos juros básicos. Participação somou 57,1%. Vamos conversar sobre outros pontos que estão associados a essa alta procura com o especialista em investimentos, Paulo Luives. Paulo, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Conexão Record News. Olha, a gente falava agora há pouco sobre a questão de organização financeira. Quem se organiza consegue até investir. O que a gente pode dizer, então, em relação ao Tesouro Direto? Bom, boa tarde. Sobre esse dado do Tesouro Direto, foi o terceiro maior volume desde a criação do Tesouro Direto em 2022. Isso se deu por um fator específico, que foi o vencimento de alguns títulos indexados à taxa de juros, que é o popularmente chamado Tesouro Selic, e que com esse vencimento desse título, muitos investidores foram renovando. Então, tiveram a compra de novos títulos. Tivemos um volume maior, mas o que é importante destacar também é que o Tesouro Direto, a plataforma, vem registrando um aumento do número de investidores. De um ano para o outro, nós tivemos um crescimento de 10% no número de investidores, que hoje soma ali próximo de 2 milhões e 600 mil. Então, além desse fator específico que nós tivemos, o crescimento orgânico do Tesouro Direto, de mais pessoas investindo, nesse caso nos títulos públicos do governo, tem ajudado a gente obter esses recordes aí em volumes de captação, em volumes de venda de títulos do Tesouro. Paulo, aqui a nossa missão é traduzir tudo, porque quem já investe, fala em Tesouro Direto, sabe o que é, sabe como fazer, mas quem nunca investiu ou só investiu na poupança, muitas vezes tem até uma certa dificuldade para entender. Você já falou, são títulos públicos e aí eles, por serem públicos, remuneram melhor, na verdade, por exemplo, em relação à poupança? Sim, remuneram melhor do que as cadernetas de poupança. E o Tesouro Direto, ele nada mais é do que uma ferramenta que o próprio Tesouro Nacional desenvolveu para que o investidor, como eu, você, investidor pessoa física, consiga acessar de maneira mais simples e direta os investimentos de renda fixa, no caso, os títulos públicos, que são uma maneira de você financiar o governo e ter um retorno, de certa forma, pelo próprio ente federal, pelo próprio governo, a uma determinada taxa de juros. Se a gente olhar do ponto de vista de risco de investimento, quando a gente fala de emprestar dinheiro para o governo, a gente chama de risco soberano, porque é o menor risco de crédito que a gente tem no mercado se tratando de Brasil. Então, é uma opção que fornece para o investidor uma maneira simples, que pode ser acessível para qualquer investidor. Antes a gente tinha até no Tesouro Direto uma limitação de R$30 como investimento mínimo, mas desde o último dia 18, o Tesouro Direto agora ele permite você comprar frações de títulos. Então, com R$1, R$2, você já consegue começar a investir. Óbvio que esse é um começo, mas hoje não existe mais uma restrição, como havia alguns anos atrás, em você precisar ter um capital elevado para poder investir, para poder poupar. E o Tesouro Direto é essa ferramenta que oferece essa facilidade, especialmente para o investidor pessoa física. Muito legal, mas agora a gente vai explicar ainda um pouquinho a mais. Eu tenho R$1 para investir. Na poupança é muito fácil. Você vai lá no caixa eletrônico, rapidinho, coloca R$1. Agora, e para o Tesouro Direto, Paulo? Tem alguma dificuldade a mais? A pessoa precisa se cadastrar em algo? Como é que funciona? Bom, no Tesouro Direto, como a gente não tem agência bancária, que é o que o investidor na média está acostumado, o cliente, ele tem que acessar a plataforma do Tesouro Direto, que é pela internet, e fazer um cadastro, cadastrar uma conta lá. Uma vez que esse investidor ele tem uma conta cadastrada no site do Tesouro Nacional, do Tesouro Direto, ele já consegue fazer a compra desses títulos. E o mais interessante é que, se ele precisar do recurso de volta,
O próprio Tesouro Nacional, ele recompra esses títulos, ele garante a recompra desses títulos. Então, o investidor no Tesouro Direto, ele tem o que a gente chama no mercado de liquidez garantida pelo Tesouro Nacional, o que é muito útil, porque se você precisar desse recurso, você sabe que você vai ter ele de volta com uma boa garantia de recompra. Só para a gente fechar esse tópico, que depois eu tenho mais dúvida para tirar com você, e acho que o pessoal de casa também deve estar curioso, é o seguinte: o imposto de renda a gente não tem sobre a poupança. E em relação ao Tesouro Direto? No Tesouro Direto, nós temos imposto de renda cobrado sobre o rendimento da aplicação financeira e esse investimento ele segue o que a gente chama de tabela regressiva. Ou seja, quanto mais tempo eu passar investido, menor é a minha alíquota de imposto. Tá? Simplificando aqui, a alíquota começa de 22,5%, de 0 até 180 dias. A partir disso, até um ano, a gente tem a cobrança de 20%. Até um ano e meio, mais ou menos, você tem 17,5% de alíquota e a partir de 2 anos de investimento, você vai para a menor alíquota da renda fixa, que é de 15% sobre o rendimento. Então, tem que se programar, não é? Aquele dinheiro que você vai retirar já no mês que vem. Vou guardar só aqui um pouquinho, mas se precisar daqui 1 mês, 2 meses, então aí talvez o melhor caminho ainda seja a poupança. Agora, tem uma novidade para os investidores do Tesouro Direto, é que agora esses papéis podem ser usados como garantia para empréstimo e aluguéis. O Tesouro Nacional, o Banco Central e a B3 lançaram o serviço Tesouro Direto Garantia, que permite manter os ativos rendendo lá na carteira e, ao mesmo tempo, vincular a uma operação de crédito e a um contrato de aluguel. Paulo, como é que funciona isso na prática? Isso pode ter um efeito melhor para a nossa economia, para os empréstimos, para os aluguéis, ou seja, baixar um pouquinho a taxa de juros para aluguel? Qual que é a sua análise? Bom, isso vai ajudar bastante, porque basicamente o que o Tesouro Direto vai permitir, né, com esse novo programa, e aí parceria junto com a B3 e o próprio Banco Central, é que o investidor que possui, por exemplo, títulos públicos ali no Tesouro Direto, ele vai poder utilizar esses ativos como garantia, seja para pegar um empréstimo no banco ou mesmo para utilizar de caução caso ele queira alugar um imóvel. A gente sabe que no caso do ramo imobiliário é comum essa prática de você ter um caução ali de 3 a 6 aluguéis e aí um valor que fica retido e sem rendimento praticamente. Agora você vai poder utilizar o valor que você já tem investido, vai continuar rendendo normalmente, como essa garantia, como esse caução, por exemplo, para aluguel, e também para o empréstimo. Esse do empréstimo já é comum a gente ver em algumas corretoras, instituições financeiras, o que a gente chama de crédito colateral. Mas esse lançamento, né, do Tesouro Direto para permitir com quem investe diretamente na plataforma conseguir também utilizar como colateral os seus investimentos ali em títulos públicos, vai dar mais acesso a crédito, né? Um crédito mais barato também, porque para a instituição financeira é bom isso, porque se eu sou um banco, eu dei um empréstimo com garantia ali no Tesouro Direto, em títulos públicos, se a pessoa não pagar, eu tenho a garantia da recompra desse título pelo Tesouro Nacional e o dinheiro é enviado para o credor ali daquela dívida. Então, é uma medida ganha-ganha. Fortalece o sistema financeiro, deixa ele mais seguro e vai permitir também, como nesse caso títulos públicos, o próprio banco, a instituição financeira, consiga oferecer uma taxa de juros menor, uma taxa de juros que vai ser mais atrativa para aquele cliente, investidor, conseguir tomar aquele crédito. Olha, Paulo, é muito bacana, a gente aprende bastante aqui no Conexão, a gente traduz assuntos que aparentemente são complicados, né? Mas é muito importante a gente entender, olha, com R$1 você já começa a criar essa cultura de investir, a poupar o seu dinheiro e fazer render. Então, por isso que a gente trouxe esse tema mesmo aqui no Conexão para compartilhar a informação com todo mundo. Muito obrigada, Paulo, pela análise, uma boa tarde para você, até a próxima. Obrigado, boa tarde.